Olá, estudante da Rede de Jaboatão, eu sou a professora Bruna Raquel. Estarei dando aula de língua portuguesa para o 4º e 5º ano. E a aula de hoje é acento gráfico. Vocês devem saber já tudo, mas a gente vai dar uma revisada, tá ok? Então, a gente já tem aqui, no nosso quadro, alguns acentos que vocês já estão acostumados a ver, né? Aqui é o trem, a crase, né? O acento circunflexo, o acento agudo, que aparece no E e no I, e o tio e o acento, né, do cedilha. Que para muita gente pensa que, o cedilha é uma letra, não é. Ele torna-se diferente do C justamente por causa desse acento que está aqui embaixo, que pouca gente sabe. Aí a gente vamos ler isso aqui, né? O mundo da Leloca. Você e sua irmã estão de parabéns. Vocês são muito organizados. Mamãe, nós nunca tivemos dúvida disso. Não é nada disso, seu engraçadinho. Olha só a bagunça dessa sala. Tênis, álbum de figurinhas, lápis, tudo espalhado. A gente só estava brincando. Imagina então quando for sério. Então tem algumas palavrinhas aí que tem, né, os acentos, que é no caso de sério, falando sério. Você, irmã, estão, parabéns. Vocês são, mamãe, dúvida, não, engraçadinho, bagunça, tênis, algo, lápis, então. E sério, né? Estava ali já marcado. Essas palavras têm acento. Professora, por que essas palavras têm acento? Não sei se vocês lembram na aula de pontuação que eu falei que na língua, né, na língua portuguesa, quando se está escrito, né, na forma de escrita, ela precisa de algumas coisas para fazer essas marcações. No caso da pontuação, a marcar a intonicidade da fala, né? Se eu estou gritando, se eu estou falando baixo, se eu terminei aquela frase. Quando a gente está falando, não é necessariamente esse tipo de coisa, mas quando está escrito, é necessário. No caso dos sinais de acentuação, serve para marcar onde aquela sílaba vai ser forte ou não. Quando eu estou falando aqui para vocês, irmã, o som está saindo nasalizado, o som está saindo pelo nariz e tanto pela boca. Dessa forma, vocês estão escutando o som sair dessa forma, mas na escrita não. Quando se está escrito, para que a outra pessoa que leia perceba isso, a gente utiliza o tio. No mesmo caso de você, o som do E é um som mais fechado. E na fala, quando eu estou falando você percebe isso. Mas para outra pessoa ler e perceber que esse som é mais fechado do E, a gente utiliza o acento circunflexo. Ok? Até agora? Conceituando. Acento gráfico. Professor, o que é acento gráfico? Então, a gente vai ver agora e entender para que ele é usado. O acento gráfico é uma marca gráfica, acento agudo, acento grave, acento circunflexo. Emprega como objetivo de registrar o timbre aberto ou fechado de determinadas vogais, as junções de preposição do artigo pronome demonstrativo e sua posição do acento tônico em algumas palavras. Então, aquilo que eu estava falando. Né? O acento gráfico é justamente para isso, para dar aquela marcação na fala. Se o som vai ser mais aberto, mais fechado, mais nasalizado, se tem uma junção ali, ó, no caso de um artigo na proposição, que é no caso da crase, que vocês vão estudar isso mais na frente com mais detalhes. Mas é justamente para isso, para que a pessoa que esteja lendo o meu texto compreenda onde eu vou falar aquela palavra na hora da leitura. Com mais aberto ou com som mais fechado, com um timbre mais aberto, com um timbre mais fechado. Aí o exemplo, né? Físico, físico, aquele, né, que é no caso da preposição mais o artigo, e trêmulo. Veja só, físico tá um som mais aberto, diferente de trêmulo, que eu falo com um som mais fechado. E aquele tá dizendo que tem dois Ezinhos junto ali, então tá usando uma crase. A acentuação gráfica consiste na aplicação de certos símbolos, né, escritos sobre determinadas letras, para representar o que foi estipulado nas regras de acentuação do idioma.
De forma geral, estes acentos são usados para ajudar a fala da pronúncia das palavras, que foge do padrão prosódico mais comum. O mais comum é o sem acento. Então, para ajudar a gente a entender que aquele som vai ter uma mudança, esses sinais, né, gráficos, eles servem justamente para isso. Vamos conhecer esses sinais gráficos? Né? O acento agudo, esse tracinho aí, ó, botei ele bem grandão aqui para vocês verem, é o acento agudo. É usado na maioria dos idiomas para sinalizar, geralmente, uma vogal aberta ou longa. Em português, aparecem todas as vogais tônicas na última sílaba ou antepenúltima sílaba. Aparece também nos grupos em e ens, na palavra parabéns, armazém, além. Então, sempre vai aparecer. No texto tinha a palavra parabéns. Então, terminado em ENS, né, ele é acentuado. Acento agudo, para vocês aí, bem grandão, para não esquecer. Ele geralmente vai deixar o som mais aberto. Armazém. Circunflexo, né? É o sinal diacrítico usado em português. Tem a função de marcar a posição da sílaba tônica. No caso específico do português, aparece sobre as vogais A, E, O, quando são tônicas na última e antepenúltima sílaba. A palavra aí tem lâmpada, pêssego, supôs. E tem um timbre mais fechado. Olha ele aqui, bem grandão para vocês verem. Os pequenininhos, né, geralmente chama de chapeuzinho do vovô, né? E o outro, o grampinho da vovó. Mas o nome certo é o circunflexo. Próximo é o tio. Isso aqui vocês conhecem bem. É o sinal diacrítico cujo uso mais frequente em português serve para indicar a nasalização. Atualmente, somente nos ditongos em, on e isoladamente na vogal A, que sai Mas no passado podia aparecer também sobre a vogal E, mas isso não acontece mais não, só no passado. Olha ele aqui bem grandão para vocês. Não é cobrinha, tá? É tio. O nome desse é tio. Próximo. Cedilha. É usado geralmente para indicar uma consoante deve ser pronunciada de uma forma sibilante. Em português, em francês e em turco aparece sobre a letra C. Eu achava, né, antigamente só tinha esse português, mas existe também nos outros idiomas também. É esse aqui, ó. Ele muda, a letra C, com esse acento, né, o cedilha, ele passa a ter um som diferente, um som do S. Ok? O acento grave, que parece um agudo, só que é do lado ao contrário. É usado geralmente para designar uma vogal curta ou grave em latim e grego, antigamente. Em português serve para marcar a crase, ele é marcador de crase. Geralmente é onde tem duas letras, né, duas vogais A que se juntam, mas vocês vão entender isso bem mais lá na frente. Eu quero que vocês foquem mais, né? Aí, no caso aqui, a preposição, mais o artigo, um é a, juntos, formando aqui, ó, mostra a crase. É um fenômeno. Acento não é enfeite. Ele seara no Ceará. O bebê bebe o leite. Eu domino o dominó. O cara dançou o cará. A sábia, sabiá, sabia voar. Comprei um maiô em maio. Esta menina está chorando. Publico a opinião do público. Pais unidos no país do futebol. A secretária está na secretaria. Nós nos abraçamos diariamente. Comprei o caqui com a bolsa caqui. Paguei o carnê e fui comprar carne. O forro do vestido rasgou no meio do forró. As pessoas mais chegaram, mas não reparei. Essa última aqui, as pessoas mais, é o plural da palavra amar. O feminino, pessoa é feminino, então plural. O plural vai ser acentuado, ok? E diferencia um pouquinho da palavra do porém, né? No mais, da forma contrária do porém. Ok? Agora vamos ver um resumão de tudo que a gente deu agora nesse vídeo, ok?
aqui para te dar umas dicas que farão você entender a acentuação das palavras nos astras. Ué, tá me olhando assim por quê? Só porque eu tenho 8 anos e já sei tudo isso? É que eu leio muito. Mas vamos parar de blá blá blá, que eu não vim aqui para conversar, e sim para te ajudar. A família dos acentos é composta pelo acento agudo, aquele caidinho para a direita, e o acento circunflexo, que parece um chapeuzinho. Eles têm um primo distante que é conhecido como acento fonético, o famoso tio, que está sempre voando sobre as vogais. O acento agudo é usado em uma infinidade de palavras para deixar as vogais A, E, I, O e U com um som mais aberto, como podemos observar em árvore, pés, índio, óculos e baú. Já o acento circunflexo só é usado com as vogais A, E e O, deixando essas letras com um som mais fechado, como em lâmpada, japonês e robô. Apesar de serem diferentes e alterarem o som das vogais, esses dois acentos aí têm algo em comum. Ambos servem para indicar a sílaba tônica das palavras, sejam elas oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Como eu havia dito anteriormente, o tio, apesar de não ser um acento gráfico, também faz parte dessa família e surge sempre sobre as letras A e O para deixar a pronúncia delas com um som mais nasal. Se você não se lembra, o som nasal é aquele que sai pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Esse acento fonético, como também é conhecido, o tio, é usado em 3 situações básicas. Primeira, o tio estará sempre sobre as vogais A e O nos encontros vocálicos finais AE, AO e OE das palavras, estejam elas no singular ou no plural. Sendo assim, temos o tio em ans, ãe, ães, ão, ãos, ões, oin e oin. Na língua portuguesa, temos muitas palavras e até nomes que levam esse tipo de acento. Olha só: cão, lobão, coração, peão, melão, botão, mão, mamão, pão, camarão. Ai, acho que eu exagerei. Bom, mas continuando, o tio pode ser usado também sobre a vogal A nasal final de algumas palavras, estando ou não seguidas de S, que indica o plural, como acontece em maçã, maçãs, lã, lãs, imã e imãs. E por aí vai. Por fim, temos o tio aparecendo nas palavras derivadas de outras que estão encaixadas nas 2 regrinhas anteriores aí, que levam sufixos que começam com a letra Z. Geralmente, elas estarão no diminutivo, hein? É o caso de pão, pãozinho, maçã, maçãzinha. O lobão não perdoa nada. Ainda bem que é um só. Imagina se fossem 2. Dá até pra cantar. Um lobão incomoda muita gente. 2 lobões incomodam muito mais. Xiii, parece que o senhor Lobão não gostou muito da minha musiquinha. É melhor eu ir antes que arrume uma confusão maior ainda. E você aí, continue estudando, viu? Que logo eu estarei de volta com outras dicas. Tchauzinho! Desafio, né? Vamos lá. Jogue o dado em casa e acentue a palavra corretamente. Se acertar, você permanece na casa, mas se caso errar, retroceda onde começou. Vocês podem pegar, né, esse joguinho e fazer em casa. E ir acentuando as palavras de forma correta. Pessoal, nossa aula termina. Até a próxima. Fique com Deus.